Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse vídeo é uma produção do Instituto Visconde de Cara em parceria comigo, Thames Mori, e o assunto de hoje é sobre segurança pública. Quando nós falamos desse assunto, olha, eu juro pra vocês, me dá um nó na garganta, um aperto no coração, porque qualquer um que tem amor à vida, que tem apego à vida, a sua própria vida e a vida dos seus familiares, sofre desse mesmo medo que eu vou tratar aqui com vocês hoje. Ficou muito em evidência, não só do Brasil, mas do mundo todo, o assassinato da Irina, uma ucraniana refugiada da guerra da Ucrânia, que estava ali na Carolina do Norte, se eu não me engano, na cidade de Charlotte, tentando a sua vida, né? Ela era uma jovem de 23 anos, tinha um filho pequeno, uma jovem cheia de sonhos, cheia de objetivos, e ela foi brutalmente assassinada enquanto fazia uma viagem de trem por De Carlos Brau Jr., enfim, criminoso sanguinário. E o que torna essa história revoltante? Não só o fato dela estar no lugar errado, na hora errada, porque ela realmente não fez nada, sequer olhou para esse homem, para que ele tivesse tido uma atitude violenta com ela, mas De Carlos, ele era reincidente já nesse crime. Ele foi preso, né, nessa ocasião do assassinato de Irina, pegou prisão perpétua. O que torna esse crime completamente evitável é que quando nós olhamos a ficha criminal de De Carlos, ele já tinha passagem por violência, ele já tinha passagem por porte de arma, ele tinha 14 passagens por situações semelhantes, não assassinato, mas situações semelhantes nesse caso. E aí quando eu olho para essa história e olho para a realidade do Brasil, torna ainda mais preocupante. Porque no Brasil é um tal de prende e solta, uma roleta. O cara rouba hoje, vai pra audiência de custódia, é solto na audiência de custódia, volta pra cena do crime, rouba de novo, vai pra audiência de custódia e fica nesse ciclo. Nós temos brasileiros hoje, eu estava assistindo esses dias uma live de um policial, e nós temos brasileiro com mais de 140 passagens que ainda estão na rua. Passagens por tráfico, passagens por violência, passagens por Maria da Penha, passagens por tentativa de estupro e ainda estão na rua. Tem um dado muito alarmante que diz que mais de 40% dos presos brasileiros são soltos na audiência de custódia. Mais de 40%, isso é um número muito alto. Nós não tivemos uma Irina aqui, mas nós tivemos, por exemplo, o caso da Louise, uma menina de 12 anos que foi morta, brutalmente assassinada no Distrito Federal. E o assassino, um reincidente, estava em saidinha, ele estava preso por estupro, por assassinato, estava em saidinha. Como que a nossa legislação permite uma pessoa condenada nesse nível estar em saidinha? Ela está apta mesmo a isso? E os números mostram que não estão. São Paulo e Rio de Janeiro, mais de 30% dos casos de homicídio são casos de reincidentes. São cometidos por pessoas que já tinham passagem por violência, por tráfico de drogas. Na ficha. Isso é muito complicado. E sabe qual é o maior problema disso no Brasil? Sistemas penais lenientes, influenciados por uma ideologia que vê prisão como uma punição desumana. Mas prisão não tem a ver só com punição, não tem a ver só com punir quem cometeu tal barbárie ou tal crime. Tem a ver com proteger a sociedade desse cidadão que comete tal barbárie ou tal crime. Prisão não tem a ver só com o réu, só com o condenado, mas principalmente com a vítima e com todas as outras potenciais vítimas que esse réu, que esse condenado poderia fazer, que é o caso de Irina, que poderia hoje estar construindo a sua vida com seu filho, que poderia hoje estar vivendo os seus sonhos, os seus planos, e foi interrompida por um bárbaro reincidente. No Brasil, por exemplo, no Código 310 do CPP, eles consideram a liberdade como direito. Eles presumem a inocência e a liberdade como regra. E regra mesmo para pessoas extremamente perigosas, que cometeram crimes extremamente perigosos. Próprios especialistas falam que essa legislação brasileira torna não só a prisão, mas esses julgamentos como uma gigantesca porta giratória de vagabundo, uma gigantesca porta giratória de assassinos, de bárbaros pelas ruas. No caso de Irina, a família do assassino pediu várias vezes para que ele fosse internado ou preso, antes desse crime acontecer. Teve que uma mulher morrer, teve que uma criança ficar sem mãe, teve que sonhos serem interrompidos, para então ser tomado providências.
E quantas vezes no Brasil nós não vemos essas coisas acontecerem? Quantas vezes a gente não vê nos grupos de WhatsApp, não só nos grupos de WhatsApp, mas também na televisão? Fiquem atentos porque hoje é dia de saidinha. Tranquem os portões, tranquem as casas porque hoje é dia de saidinha. Aí eu pergunto, até quando a gente vai ficar vivendo nessa insegurança? Até quando a gente vai ficar vivendo com esse medo, sabe? Com essa sensação de que a qualquer momento alguém pode dar um tiro na nossa cabeça para levar nosso celular? Até quando? Até quando a gente vai ficar encarando criminosos como vítimas da sociedade? Ladrões como vítima da sociedade? Como pessoas que não tiveram oportunidade? Até quando? Sabe, e o que nós podemos fazer para mudar esse cenário? A primeira coisa que eu digo para vocês é: escolham bem os seus representantes, escolham bem os políticos que vocês colocam para criarem as nossas leis, para governarem o nosso país. Se continuarmos colocando político que vê criminoso como vítima da sociedade e que vê cadeia como punição desumana, esse cenário no Brasil nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Porque essas pessoas não estão preocupadas com a segurança das outras. Essas pessoas estão preocupadas com o discurso ideológico, com o politicamente correto e bonito. Só que o politicamente correto e bonito não salvou a vida de Irina. Não salvou a vida de Louise. E não salvou a vida de milhões de brasileiros que todos os dias têm ali a sua casa invadida, o seu celular roubado, a sua vida ceifada. Isso não funciona. A gente vai precisar ter ainda quantas perdas? A gente vai precisar ter ainda quais níveis de violência para entender que isso não funciona. Isso não está funcionando, nunca funcionou. Enquanto nós não encararmos o criminoso como um criminoso, enquanto nós não encararmos o ladrão como um ladrão, o assassino como um assassino, o estuprador como um estuprador, a nossa população vai viver em insegurança. Vai viver carregando esse medo no peito. Fica aqui o meu apelo para você. Veja bem quem você está escolhendo. Não escolha políticos frouxos, que se dobram ao politicamente correto, que se dobram a esse discurso ideológico, só porque parece mais bonito e mais humano. Eles têm segurança. Eles têm câmera, eles têm carros blindados. Você não. Eu não. Então a gente precisa escolher com mais responsabilidade isso. Encarar a violência com mais responsabilidade. Encarar a criminalidade com mais responsabilidade. Não, eles não são vítimas da sociedade. Existe sim toda uma cosmovisão por trás que é muito triste, que precisa ser mudado, e nós precisamos ter políticas públicas não só de assistencialismo, mas de educação para atingir essa cosmovisão. Mas encarar um estuprador, um assassino como vítima da sociedade é forçar demais a barra. É forçar demais a barra. Bom, fica esse meu alerta pra vocês, essa minha revolta, sabe? É muito triste a forma que nós tratamos desse tema no Brasil. É muito triste a forma que a mídia noticia esse tema no Brasil. É muito triste a forma que a nossa política, a nossa legislação vê o criminoso hoje. Como uma vítima de sociedade, como uma vítima ou como alguém que detém ali o direito de liberdade, o direito de inocência. As coisas não funcionam desse jeito na prática. Na prática, meu filho, o filho chora e a mãe não vê. Entende? Literalmente. Que é o caso de Irina. Bom, fica esse alerta aqui. Ano que vem tem eleições e que você pense muito bem nos políticos que você está escolhendo. Até mais.